Hoje eu vou estar passando para vocês aqui o básico para a gente começar. Lembrando que este é um curso focado para pessoas que já sabem o básico, então eu não vou estar ensinando como instalar o banco de dados, não vou estar ensinando coisas muito básicas, certo? Essas coisas que você digita 2 palavras no Google e você já encontra, eu não vou estar ensinando. Então, no nosso primeira aula aqui, eu vou estar criando o nosso banco de dados, criando as tabelas, e sempre que tiver alguma coisa aqui importante na criação da tabela ou dos campos, eu vou estar passando. Então, me acompanhe, vamos iniciar aqui o processo. A primeira situação aqui, vamos estar criando aqui o nosso banco de dados, certo? Então, vou vir aqui. Bom, só apresentando para vocês algumas ferramentas uma das ferramentas que a gente vai usar aqui no nosso curso, se não a única. Eu acredito que vai ser a única, pelo menos por enquanto aqui, que é o GBeaver. O GBeaver ela é uma ferramenta open source gratuita da comunidade e, na minha opinião, é a melhor ferramenta que se tem no mercado hoje para trabalhar com banco de dados. Ela tem um suporte para diversos bancos de dados, tem todos esses aqui, ó. Tudo isso de banco de dados para você estar conectando e estar fazendo o trabalho de vocês. É uma ferramenta muito avançada. Eu não encontrei até hoje alguma coisa que essa ferramenta não atenda. E olha que eu tenho aí mais de 5 anos de profissão em banco de dados aí, como desenvolvedor sênior. Então, eu vou estar utilizando essa ferramenta, ok? Você poderia estar usando também o pgadmin 4, já que o nosso curso aqui é focado no Postgres, né, em si. Para você baixar essa ferramenta do GBeaver, é só você vir no Google e digitar aqui, ó, GBeaver. GBeaver. Não reparem na maneira que eu for escrevendo aqui, às vezes eu posso me atrapalhar um pouco, porque o microfone fica bem na frente aqui da minha cara e eu não consigo enxergar o teclado direito. Bom, aqui tem as versões Pro também, mas a que a gente vai usar é essa Community aqui. Tem uma outra opção aqui, ó, isso, é lá mesmo. Então é só você vir aqui, baixar aqui a versão no Windows, se você tiver Windows, macOS, Linux e assim por diante. A instalação é super simples, você baixou, próximo, avançar e não tem nenhum pré-requisito, muito simples mesmo de estar instalando, certo? Bom, o ambiente que eu estou usando para passar esse curso é um Linux. A minha máquina é um Linux, o sistema operacional é um Zorin OS, mas pouco importa o sistema operacional, certo? Então, o que a gente vai usar aqui é banco de dados e o GBeaver. Bom, primeira coisa então que vamos fazer aqui, vamos conectar um banco de dados. Faz parte do básico também você já saber instalar o banco de dados, o Postgres 17 ou superior aí, dependendo da data dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo. Então vou clicar aqui, ó, nesse maisinho, vou vir aqui, Postgres, vou dar um avançar. Aqui você pode conectar por URL, mas no meu caso aqui eu vou conectar diretamente pelo host mesmo. A minha hospedagem está em nuvem, o meu banco de dados está instalado em nuvem, então vou digitar aqui a URL. A porta que eu configurei lá é 54322. E eu vou marcar essa opção aqui, ó, exibir todos os bancos de dados, para que eu não precise ficar trocando de banco e eu tenha aqui no próprio painel todos os bancos. O usuário que foi criado lá, padrão Postgres, e a senha 123 para conectar. Vou deixar salvo, vou testar aqui a conexão, já conectou, vou dar um OK, vou clicar em concluir. Aqui eu já vou clicar com o botão direito, eu vou clicar em renomear, vou digitar aqui curso, só isso, beleza. Aqui é só um nomeador da conexão. Aqui sim, eu clico nessa chavinha aqui, ele expande, eu clico mais uma vez aqui na pastinha banco de dados e vai aparecer todos os bancos que eu tenho. Então eu vou selecionar aqui Postgres e eu vou criar aqui um novo banco de dados. Eu posso fazer da seguinte forma, eu posso selecionar aqui, clicar aqui, ó, SQL, e vir aqui no SQL digitar create database e o nome da base. E assim ele já vai criar.
certo? O nome do banco de dados. Eu vou dar um botão direito aqui, atualizar, e ele já vai estar criado aqui o nosso banco de dados. Então, deixa eu passar para você mais uma forma que tem aqui de criar banco de dados. Você pode vir com o botão direito aqui, na pastinha, criar novo banco de dados. Você vai dar o nome. Vou colocar de teste novo. Proprietário. Esse proprietário é o usuário administrador desse banco de dados, o que terá acesso a total acesso completo ao seu banco de dados. No nosso caso aqui, a gente vai deixar o próprio Postgres, certo? Aí, banco de dados modelo. Eu recomendo vocês deixar template 0, que ele já vem com algumas pré-configurações aí, padrões, que é uma boa prática isso aqui, certo? A codificação, eu recomendo deixar o TF8, que é aí uma codificação. O que é essa codificação? Isso aqui envolve principalmente quando você vai salvar um texto dentro do seu banco de dados. Por exemplo, algumas codificações, elas não suportam muito bem acentuação. Por exemplo, Latin 1 aqui, eu já trabalho com um banco Latin 1 aqui, ele tem alguma dificuldade em acentuação. Às vezes você coloca lá um cedilha ou coloca uma letra maiúscula com um acento, aquele acento agudo, sabe? Que é o risquinho, né? Um O, por exemplo. Você vai gravar o O maiúsculo. Ele fica minúsculo, então ele dá umas bugadas. Então eu recomendo que vocês coloquem aqui o TF8. Cadê que eu já me perdi aqui? O TF8. E o Table Space pode deixar esse PG default mesmo. Essa é uma forma também de você criar. Aqui ele fica até mais completinho também, fica legal. Uma outra coisa que nós vamos usar aqui é bastante chat GPT. Por quê? Não quer dizer que a gente não sabe fazer. Quer dizer que a gente vai otimizar o nosso tempo e ganhar bastante... vai ficar mais dinâmico a aula. E outra coisa também, eu acho super importante você ter conhecimento dessas ferramentas de IA para você ganhar produtividade no seu trabalho. Eu tenho aqui no meu histórico, eu já tinha até pedido aqui, ó, isso aqui. Então, vou copiar aqui. Vou voltar aqui. E vou voltar aqui, ó. Então, aqui, ó, também tem um script legal aqui para vocês usar. E por que é importante você ter um script? Porque você pode salvar esse script e usar como padrão, padronizar ele para sempre que você for criar um banco de dados. Não, aqui não precisa dessa situação aqui, ó. Não precisa porque ele já vai pegar por padrão TF8 ali. Então vamos deixar aqui, ó. Então vou vir aqui, selecionei, beleza. Certo? Bem simplesinho, mamão com açúcar ter criado aqui o banco de dados. Beleza, eu vou clicar com o botão direito aqui e atualizar. E já apareceu aqui mais um banco de dados, o DB Curso. Eu vou apagar esse DB1 aqui para não ficar confundindo a gente. O Postgres, toda vez que a gente cria... que a gente instala o Postgres, ele vem com esse Postgres, um banco de dados padrão aqui. Recomendo vocês não usar ele, nunca usem esse banco Postgres aqui. Deixe ele sem mexer. Ele é um banco aqui que não tem necessidade de você estar usando. Sempre crie um outro banco e não mexa nesse post. Beleza, com o nosso banco de dados criado aqui, a gente vai perceber que não tem aqui no esquemas, ó, esquemas, carregando public, não tem a tabela, certo? Não tem nenhuma tabela. Para ganhar tempo também aqui, vamos pegar aqui o nosso então a criação do banco de dados aqui já foi feita. Vamos pegar aqui o nosso roteirinho. Ó, criação das tabelas, produto, cliente, venda, itens de venda. O nosso sistema ele vai se basear, a nossa regra de negócio ela vai se basear aqui como se fosse um sistema de pedido. Então para se fazer um pedido e fazer uma venda, a gente tem que ter o produto, tem que ter a tabela do produto, tem que ter a tabela do cliente, a tabela da venda ou pedido, né? Aqui eu vou mudar para pedido. Pedidos, deixar no plural aqui. E os itens de vendas, além da gente ter ali o controle de estoque e tudo, controle de saldo negativo, na verdade, saldo negativo não existe, né? Então a gente tem que travar isso. Então é isso, beleza. Então vamos aqui para a criação das tabelas. Então a primeira tabela que a gente tem que criar aqui é o cliente.
Para criar uma tabela, usando essa ferramenta aqui para a gente ganhar tempo também, como o foco do curso é regra de negócio e não essas coisas muito básicas, eu vou estar utilizando aqui o melhor que tem dessa ferramenta, que é a criação aqui fácil da tabela e das coisas. Aí sim, quando eu precisar fazer regra de negócio, criar uma procedure, uma função, uma trigger, uma constraint, eu vou estar mostrando daí detalhadamente como se faz isso. Então aqui, ó, eu criei com o botão direito aqui, vim aqui no esquemas, public, tabelas, não tem nenhuma tabela, então vou clicar com o botão direito e criar nova tabela. Na criação dessa nova tabela, o que que a gente vai fazer? O nome da tabela aqui em cima, eu já vou colocar aqui, ó, uma boa prática da programação é você colocar uma sigla na frente do nome das tabelas, para que, por exemplo, tá vendo o banco de dados curso? Eu coloquei DB, porque DB é database. E quando for tabela, geralmente eu coloco TB e o nome da tabela. Então, TB cliente. Você pode também fazer por módulo. Por exemplo, se você tem tabelas que são referentes a um módulo comercial, você pode vir aqui e colocar com cliente, vamos supor, com de comercial, cliente. No meu caso aqui, como a gente não está fazendo um RP, vamos só fazer uma estrutura aqui e mostrar regras de negócio, eu vou deixar TB underline cliente. Deixar assim, ó, TB, o nome da tabela vai se chamar TB underline cliente. Aí aqui, ó, clico o botão direito, criar uma nova coluna. Essa coluna a gente vai colocar aqui, nomear ela como o ID. Ela vai ser um serial. Deixa eu ver se consigo digitar aqui. Vai vir um serial, vai ser um serial. Aqui não pode ser nulo. Collation não preciso mexer. Não precisa de padrão, não precisa de comentário. Aqui é legal você colocar, por exemplo, esse aqui é só comentário da tabela mesmo, não influencia em nada. Vamos supor aqui, ó, ID único do cliente. Esse ID, ele é o que a gente chama de PK, que é a Primary Key. Ou seja, é um sequencial que nunca se repete, mesmo que você delete o registro do banco e insere novamente, ele nunca vai se repetir. Então, é importante todas as tabelas ter um ID como primary key. Para a gente definir ela como primary key, é só você vir aqui, colocar o ID, deixar como serial aqui, vir aqui, ó, unique, tipo chave única. Você pode deixar aqui como chave primária, certo? Aí o nome da PK vai ser a própria da tabela aqui, TB client underline PK. Aqui quando eu dou um OK, ele vai criar o campo aqui. O bom dessa ferramenta é que ela não criou ainda no banco de fato a tabela. Ela vai montar aqui a estrutura. Quando você dá um salvar, ela vai te dar o SQL e daí sim você aplica. E a gente pode analisar esse SQL para a gente fazer algumas mudanças futuramente. Então aqui, ó, então a gente já criou o ID. Eu vou criar outro campo aqui que vai ser o nome. Então aqui, ó, uma outra boa prática que eu gosto de usar e que eu recomendo que você use, que futuramente vai te ajudar muito a você identificar o tipo de um campo rapidamente, sem precisar entrar dentro do campo, é você usar, por exemplo, para campos que são numérico, eu coloco um C, ou melhor, para campos que são string, texto, eu coloco um C de caractere e o nome do campo. Então, no caso aqui da nossa tabela do cliente, eu vou colocar cnome, ou seja, o campo ele é caractere e é o nome do cliente, da tabela do cliente, certo? Aqui aqui é o tipo de dados. Então, no caso do nome do cliente, uma outra boa prática que eu gosto é você limitar a quantidade de caracteres no próprio banco, para que isso evita, por exemplo, vamos supor que você coloca um campo errado, um lugar que era para você colocar um input, você tenta passar um texto aqui, por exemplo. Vai que o usuário
vem aqui e ele tenta dar um Ctrl C lá no nome, vai um negócio a mais e joga aqui um texto no lugar do nome. Imagine aqui, você pesquisa o nome, tem mais de 1000 caracteres. Então eu gosto de criar campos limitando eles. No caso aqui do nome do usuário, eu vou criar do tipo varchar, vou abrir parênteses e colocar aqui 60, ou seja, até 60 caracteres. Se você quiser deixar ilimitado, você pode deixar só assim varchar, e se você quiser também colocar qualquer tipo de registro aqui, até emoji aqui dentro, vamos supor, você pode criar o campo do tipo texto, certo? Não recomendo. O texto, para mim, é só para texto mesmo. Quando você tem muitas coisas para inserir, o que eu recomendo é que você crie aqui do tipo varchar mesmo. E limite aqui também o nome, o tamanho do campo. Eu vou deixar 60, mas daí fica a seu gosto. Eu vou deixar aqui 120, para a gente não ter problema em momento nenhum, certo? Importantíssimo, se você está fazendo um sistema que envolve emissão de nota fiscal, por exemplo, sempre utilize os padrões da Receita Federal. Então, por exemplo, você vai entrar lá na Receita Federal, você vai ver que lá no campo da fantasia ou do nome do seu cliente, lá na Receita aceita apenas 90 caracteres. Eu não me lembro, tá? Nesse momento não me lembro, eu acho que são 60. Então, se lá na Receita aceita apenas 60, se você coloca aqui uma quantidade maior de caracteres, pode ser que você tenha aí um problema futuro com o teu cliente. Vamos supor que ele faça assim, mas aqui o sistema deixou cadastrar um nome gigante lá na hora de emitir a nota fiscal, tá cortando o nome do cliente. Então, eu acho, por via de dúvida, você seguir padrões da Receita Federal para você evitar problemas. Então, no caso Felipe, onde que eu busco os padrões da Receita Federal? Você pode seguir o manual do contribuinte. Se você estiver fazendo uma nota fiscal, digita aqui no Google, manual do contribuinte NFE, pode ser esse 4.0 aqui. Aí vai depender de qual você tá fazendo. Então aqui, ó, você pesquisa aqui, aí você tem que saber um pouco de nota fiscal, né? Aí você já tem que ter um conhecimento um pouquinho maior do que é um XML e tudo. Você tem que saber o nome do cliente, o nome do campo do XML. E no caso aqui, se eu não me engano, não é CNOME. Eu acho que é XNOME. Isso, XNOME. Então, ó, tá vendo, ó? Razão social ou nome. Aí aqui, ó, tamanho do campo. Ele aceita de 1 caractere a 60, certo? Isso no XML. Não sei se eu tô aqui na regra, ó, estrutura do XML com retorno de consulta, cadastro contribuinte semestre. Enfim, daí você... Então, siga esses padrão. Não sei se esse aqui é o padrão que você vai utilizar aí. Também não sei que se eu tô no esquema certo, que não é o objetivo aqui do vídeo. Mas siga os padrões da Receita aí pro seu sistema, certo? Agora, se você for fazer um sisteminha interno, simples aí só para vocês, aí você não precisa se preocupar com isso, deixa só varchar aqui mesmo sem coisa, ou coloca uma quantidade maior. Identidade não precisa mexer, collection. Cara, você vai querer que o seu cliente, que você tenha um cliente sem nome? Eu acredito que não. Mas pode ser que em alguns casos você possa permitir isso. Por exemplo, você está fazendo uma venda rápida no seu comércio aí, e você não quer cadastrar o nome do cliente, quer só pegar o CPF dele, pá, vai rápido, pá, então não marca isso aqui. No nosso caso aqui, a gente vai obrigar o preenchimento do nome. Padrão, sempre que, se você quiser colocar, para toda vez que criar um novo registro, já viu o nome padrão, você coloca, se for texto, ou string, você coloca entre aspas aqui o que você quer. Certo? Sempre que você criar um novo registro, já vai vir com isso preenchido. A gente não vai colocar um padrão aqui para que obrigue mesmo que a gente digite o nome do cliente. Nesse caso aqui, a gente não vai colocar como unique, porque a gente não precisa impedir que se repita o nome. Porque, obviamente, eu posso ter 2 clientes com o mesmo nome, certo? Então, criamos aqui o campo do nome, já deu uma boa explicação. Então, aqui,
pra gente já avançar aqui, a gente já pegou o ID, já pegou o nome. Deixa eu ver, no cliente, ID, nome. Claro que você tem que preencher aqui com CPF, tudo, criar campos, aí conforme a sua necessidade. Então aqui eu já dei uma boa explicação de como seria o nome. Para criar um campo do tipo numérico, se você for fazer um campo, vamos supor que a gente quer colocar a idade do... vamos criar aqui um campo do tipo... para a gente preencher a idade. Então, eu vou colocar aqui, idade é o quê? É um número. Então, lembrando da nossa nomenclatura lá, vou colocar o N de number, ou numérico, ou sempre que for N, se refere a números. N, idade. Vamos colocar aqui, certo? N, idade. Você poderia colocar aqui também N, data. D, data, se você quiser pegar a data de aniversário da pessoa. Mas no nosso caso aqui, só para exemplo, idade. Aqui, como é um valor curto, é uma idade, vão vir 2, você pode usar um inteiro aqui de 2. Eu vou deixar um inteiro de 4 bytes aqui. E beleza. Do tipo inteiro. Pode deixar nulo, não vai ser obrigatório, só isso, só que a gente quer. Não precisa de um padrão. Beleza, um campo de idade. Ou você pode aqui também querer ter uma data de aniversário, caso você queira mandar uma mensagem futuramente para ele. Então, vamos criar aqui um D de data. D data aniver. D data aniver. Beleza? Então, aqui ele vai ser do tipo date. Tem vários tipos de campo de data no banco. Tem o timestamp, que é um tipo que salva com hora. Eu recomendo que, se você for usar, esse aqui, ó. Se você for usar, precisa informar hora, timestamp. Se você não precisa informar hora, do tipo date mesmo, já vai resolver. Pode deixar nulo, não precisa ser unique e dar um ok. Beleza? Então aqui a gente já tem uma tabelinha principal. E qual que é a sacada aqui? Quando eu clicar aqui no salvar, ele vai me dar esse script. Então, com esse script aqui, eu posso pegar ele aqui, ó. Vou copiar. E eu posso até fechar essa tela aqui, se eu não quiser. E eu venho aqui, ó. Deixa eu fechar tudo. Já copiei o script mesmo. Vou vir aqui no meu DB curso. Eu vim aqui no SQL e vou colar aqui. Aqui eu posso até dar uma analisada aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Então, create table, public, tb client, os campos ID, que é do tipo serial, not null, não vai permitir nulo, o cnome, que vai ser do tipo varchar, até 60 caracteres, não pode ser nulo também, o n idade, que é do tipo inteiro, 4 bytes, que pode ser nulo, a data de aniversário, que é do tipo date, pode ser nulo, e uma constraint. O que é essa constraint? É para transformar esse cara aqui como chave primária, certo? Então, esse cara aqui nunca vai se repetir. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar aqui... e aqui tem um comentário ainda, inserindo aqui na tabela cliente aqui, no campo ID, o seguinte, ó, ID único do cliente, certo? Então, vou selecionar, lembrando que se eu vir aqui der Ctrl Enter, ele não vai funcionar, porque ele já vai quebrar ali olha lá, falta script. Se eu selecionar até a metade, também não vai funcionar, porque falta script. Então, eu venho, seleciono tudo, ou eu faço isso aqui, ó. Beleza, tudo juntinho aqui, Ctrl Enter. E deu erro também. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar inteiro aqui e pá, criou, beleza? Só lembrando que a cada ponto e vírgula é um script. Então esse aqui é um script e esse aqui é um script separado, entendeu? Como eu selecionei os dois, ele criou os dois junto, na mesma hora. Mas eu poderia ter feito isso aqui e eu poderia ter feito isso aqui. Também tem uma outra situação aqui também, ó. Create table, create if not exists. Exists.
Ó, create if not exist table. Eu não lembro se a nomenclatura é exatamente essa. Deixa eu só pegar aqui. Para caso a tabela não exista. Não lembro se é aqui ou se é aqui, tá? Mas se eu não... Ó, então posso ficar criando aqui que ele... Olha lá, ele já disse que ó, array exists. Então já passou. Então você pode também, como boa prática, criar create table if not exists aqui só para se a tabela existir. Beleza? Então tá. Eu vou fazer um corte no vídeo. Só antes disso, deixa eu mostrar aqui para vocês a tabela. Tá vendo aqui, ó? DB curso, esquemas, public, tabela. Vou clicar com o botão direito, atualizar. Ó, agora eu clico aqui de novo, já temos uma tabela. Vou fechar tudo aqui. Vou clicar aqui no... Vou dar um duplo clique aqui e ele me mostra a estrutura da tabela. Inclusive tem uma coluninha aqui de dados. Não temos nada na nossa tabela. Então eu vou criar aqui... Ou seja, não tem nada. O que eu vou fazer? Eu vou criar um dado aqui... agora aqui, só para a gente fazer um teste, eu vou clicar nesse maisinho aqui. Ó, eu não vou preencher o ID e eu não vou preencher o nome. Se eu tentar salvar, já vai dar um erro. O que ele está falando? Valor nulo na coluna CNOME cliente. Na coluna CNOME. Por quê? Porque a coluna CNOME é a única que não auto-preenche e também é a única que não permite valor nulo. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Cliente Felipe. Vou colocar meu nome inteiro. Beleza. Dei um tab. E agora eu vou salvar aqui sem preencher nenhum dos outros registros. E ele já salvou. Inclusive, ele trouxe o ID 2 ali. Não sei por que ele trouxe o ID 2. Deveria trazer o ID... o ID 1, né? Porque como a gente acabou de criar aqui e nunca teve um outro registro. Mas inclusive agora, ó, se eu vim aqui deletar esse Felipe, por exemplo, ó, deletei. E eu vou criar de novo o Felipe. Você vai ver que ele não vai repetir aquele 2. Ó, ele já trouxe o 3. Realmente não entendi o porquê do 1 ali. Mas enfim. Então é isso. Então aí eu vou colocar a idade aqui. 30 aí. Eu esqueci minha idade, eu acho que eu tenho 30 aí. Acho que eu tenho 34, não lembro. Esqueci minha idade. E a minha data de aniversário eu vou pular, beleza? Então salvei aqui. Bom, então aqui a gente já tem a nossa tabela. Então se eu fizer aqui, vim aqui no DB curso, vim aqui no select, e fizer um select seco aqui, ó. Select asterisco from, como que é o nome da tabela? DB cliente. E dá um... Opa, aqui não é o e-comercial, aqui é um asterisco. Opa, e Ctrl Enter. Ele já trouxe ali embaixo os dados que a gente acabou de inserir, certo? Vou dar uma pausinha no vídeo, vou criar, ou vou acelerar o vídeo, vou criar o restante das tabelas aqui que a gente vai precisar, certo? Pessoal, um momento importante aqui que eu voltei para passar para vocês. A gente está aqui na criação da tabela de pedidos. Nessa tabela de pedidos, a gente vai criar um campo além do ID principal do próprio pedido. Vai ter um campo aqui que eu vou criar, que vai ser um campo de código. Só que esse código aqui, ó, N código. Esse código aqui, ele vai ser do tipo BigInt, que são números inteiros grandes, entendeu? E eu vou colocar aqui como não nulo, ele não pode ser nulo. E ele vai ser um unique também. Então vai ser uma chave única. Então, o código do pedido vai ser uma chave única do tipo BigInt e do tipo... e aqui, único, certo? É isso aí. Beleza. Eu vou criar aqui. No próximo vídeo, eu vou ensinar
como fazer a geração desse código de maneira automática. Então, nós vamos criar uma função dentro do banco de dados, junto a uma trigger, que toda vez que entrar um novo pedido no sistema, esse código vai ser gerado automaticamente com base no ano atual, no mês atual e um sequencial daí, certo? Então, então isso aqui vai ficar pro próximo vídeo. Para esse vídeo aqui, eu vou estar ensinando aqui, ó, por exemplo, agora, a gente criou aqui a tabela de pedido, então tem um campo do código, e eu quero criar aqui mais um campo que é o ID do cliente. Só que esse campo aqui, ele tem que ser uma chave que referencia a tabela de cliente. Então, aqui, ó, criar uma nova coluna, então eu vou colocar aqui do tipo ID cliente. Ele vai ser do tipo BigInt também. Sempre que você for criar um banco de dados que ele pode se escalar, criar uma grande escala, ou seja, ele pode ficar enorme, a quantidade de registro é gigante, você coloca aqui crie campos do tipo que aceita uma grande escala. Então, se você tiver aqui 1 milhão de clientes, ele vai aceitar aqui sem nenhum problema. Então, BigInt, ele não pode ser nulo. Ele vai ser, aqui ele pode se repetir, então aqui a gente não vai marcar nenhum, porque eu posso ter 2 pedidos para o mesmo cliente. Então eu vou clicar aqui em OK, beleza? A gente criou aqui o ID do cliente. Porém, nesse campo aqui, ele tem que entrar a PK da tabela de cliente. Aqui, ó, dessa tabela aqui, ó, de cliente, certo? E qual que é a PK dessa tabela? É o campo ID, que é o que a gente criou lá agora há pouco. Então, eu vou vir aqui, ó, em chaves estrangeiras, que é foreign key, eu não sei pronunciar. Mas aqui, ó, chave estrangeira, eu vou criar com o botão direito aqui, criar chave estrangeira. Eu vou vir aqui na tabela que eu quero referenciar, então, no caso, a tabela de cliente, né? Então, eu estou na tabela de pedido, eu quero referenciar um ID da tabela de cliente. Então, aqui, qual que é a coluna da minha tabela de pedido que eu vou estar referenciando a tabela ID da tabela de cliente? Então, vem aqui e seleciono ID do cliente, que é o campo que eu acabei de criar aqui em cima, certo? O ID do cliente, ele vai fazer uma referência ao campo ID da tabela de cliente, certo? Deu para entender? Então, vou clicar aqui no OK. Então, só recapitulando, eu estou criando a tabela de pedidos, no qual, dentro da tabela de pedido, eu tenho um campo que eu acabei de criar chamado ID do cliente, no qual eu selecionei aqui, ó, que ele vai referenciar a coluna de ID da tabela do cliente, certo? Ele já trouxe aqui por padrão a tabela ID, porque quando a gente criou a tabela de cliente, a gente já definiu lá que esse campo ID, ele é um serial auto-incrementável. Então, o dbeaver aqui, ele já sabe que você vai ligar a esse campo aqui, que é o campo único, certo? Beleza. Então, vou clicar aqui, ó. Só mais uma explicação. Muito cuidado para não mexer nessa configuração aqui nesse momento, certo? Por exemplo, se você meter aqui um cascade, quando você excluir o pedido, ele vai excluir o cliente. Cuidado, certo? Então, nenhuma ação aqui. Aqui também, ao autorizar nenhuma ação. Pelo menos não nesse momento. Mais para frente a gente vai precisar disso. Então tá. Então, vou clicar aqui no OK. Ele já criou aqui uma foreign key. Então, a gente já tem aqui a nossa tabela de pedido, no qual a gente tem o Ncódigo pedido, que eu vou ensinar no próximo vídeo como criar automaticamente, o ID do cliente. E eu vou criar aqui mais uma coluna que vai ser o valor. Então, N valor total. Vou colocar aqui, N valor líquido. Quando a gente fala de pedido, a gente tem o valor bruto, daí tem o valor líquido, vai ter um desconto também, às vezes pode ter um acréscimo. Então, vamos colocar aqui N valor líquido. N valor líquido, certo? Ele vai ser do tipo numeric. Por que numeric nesse caso? Para aceitar números flutuantes, que são números com vírgula ou ponto. Então, R$11,59, por exemplo. Então, beleza. Também tem aqui a opção de currency.
Não tem? Ah, não. Currency é mais pra frente, quando a gente for fazer, inserir os dados. Tá. Aqui pode ser nulo, porque você vai criar um pedido e nem sempre você já vai ter o valor ali, né? E esse valor aqui também ele será preenchido automaticamente, a gente vai ver isso mais pra frente. Só essa opção aqui, tá? O valor. Então, a gente tem aqui o ID, o código, que vai ser gerado automaticamente, o ID do cliente e o valor líquido. Beleza? Agora a gente vai dar aqui um salvar, copiar, executar. Aqui eu não vou pegar esse código aqui e mostrar para vocês. Eu dou uma olhada aqui, eu já confio no código, tá? Serial, not null, que já vale, que vai criar a constraint que a gente criou. Ele vai criar uma unique, que é o código do pedido, que é unique. Ele vai criar a PK, a foreign key, ou seja, a nossa ID do cliente dessa tabela, ela faz referência ao campo ID da tabela de cliente. E eu vou dar um executar aqui, ele já criou aqui a nossa tabela, tá? Tudo isso que eu estou mostrando aqui pelo dbeaver, vocês podem fazer via código, via próprio SQL. Eu, como trabalho numa empresa que a gente precisa maximizar a produção otimizada. Pessoal, então voltando aqui, vou dar o salvar. Só lembrando aqui, eu vou criar aqui as chaves estrangeiras do ID do pedido e do ID do produto. Então vamos aqui, ó. Chave estrangeira. Vou vir aqui, botão direito, criar chave estrangeira. Então, eu vou vir aqui na tabela de pedido. Eu quero que o meu campo ID do pedido se referencie à coluna ID, certo? Eu vou dar um OK. E eu tenho que criar aqui também mais uma chave estrangeira, que é a de produtos, que vai se referenciar a meu campo ID produto. Então, vou dar um OK. Beleza, eu vou vir aqui em salvar agora. Vou dar uma conferida aqui no código. Então, nessa tabela de itens do pedido, eu tenho o campo ID, que é o serial, not nulo. O ID do pedido, que é o big int. O ID do produto. Eu tenho um campo quantidade, que é um campo numérico. Por que numérico? Por que não números inteiros? Porque eu posso vender 2,8 quilos de salsicha. O campo preço. O campo preço está errado. O campo preço estou criando como varchar. Está errado. Então, vamos cancelar aqui. Vamos vir aqui em colunas. Campo preço. Aqui no lugar do varchar, ele é numérico também. Não dá para me digitar aqui? Numeric. Ele é numeric. Beleza. Então, vamos voltar aqui, salvar de novo. Então, campo preço numérico não pode ser nulo. Valor desconto não pode ser nulo. Descrição. Por que eu crio uma descrição do produto, sendo que no cadastro do produto já vai ter o nome? Próxima aula eu explico. Valor total líquido, que é do tipo numérico. Então, eu vou ter uma primary key, que é o campo ID da própria tabela. Eu vou ter uma chave estrangeira, que vai ser o ID do pedido ligado ao campo ID da tabela de pedido. E eu vou ter outra chave estrangeira, que vai ser o ID do produto ligado ao campo ID da tabela de produtos. Vou dar um executar aqui e beleza. Então aqui, ó, vou dar só um atualizar aqui. Vou fechar tudo. Então, temos aqui nossas tabelas principais do nosso curso. A tabela de cliente, a tabela de itens do pedido, a tabela de pedido e a tabela dos produtos. Certo? Então, encerro essa aula por aqui. Na próxima aula, veremos como criar triggers, que é quando você insere um determinado valor, ele já calcula outro campo automaticamente, ou quando a gente inserir um item no pedido lá naquele campo de descrição, aqui, ó, itens do pedido, vou criar aqui no campo de descrição, já trazer a descrição padrão do produto, lá do cadastro do produto, e assim por diante. Então, na próxima aula, além também de eu estar mostrando como criar aqui o código do pedido automaticamente, sem precisar a gente ficar digitando um código manualmente. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula.
foi uma aula um pouco maior do que eu imaginei. Eu tive que passar bastante coisas que eu esperava não precisar passar, mas espero que vocês tenham gostado. Obrigado, até a próxima.